8h43. Seria impensável acontecer em outro país, como nos Estados Unidos ou em algum país do continente europeu, o conluio entre Sérgio Moro e os procuradores da Operação Lava Jato. Foi o que o jornalista Glenn Greenwald afirmou nesta quinta-feira em audiência no Senado. Segundo o jornalista, Moro e o procurador Deltan Dallagnol fizeram coisas boas, mas isso não significa que tenham o direito de abusar do poder que têm. Glenn garantiu que nunca entregará material jornalístico para a polícia ou para os tribunais, porque isso é algo que acontece em países autoritários e tirânicos, e não em democracias. O jornalista falou ainda sobre a reação de Sérgio Moro à divulgação de notícias pelo Intercept. Sérgio Moro foi perguntado várias vezes por o Senado, por a Câmara, por muitos jornais, se ele está investigando, se ele tem planos para fazer coisas contra nós. Obviamente, tem notícias que eles estão nos investigando e ele nunca negou naquele dia, quando a notícia saiu, até hoje, essa investigação. Então, eu acho que isso mostra a mentalidade do ministro Moro, que pelo menos ele quer que nós ficamos com medo, preocupação, que nós estamos sendo investigados e talvez pior ainda, a Polícia Federal que ele comanda na realidade, nós investigando e também planejando fazer outras coisas. Quero deixar bem claro que nós não temos medo nenhum sobre isso. Nós continuamos publicando, depois disso nós vamos continuar publicando, porque eu li a Constituição brasileira muitas vezes. Eu sei que a Constituição brasileira protege e garante exatamente o que estamos fazendo e eu confio muito nas instituições brasileiras, inclusive o Judiciário e a STF, para aplicar e proteger esses direitos. Mas a crime que o ministro da Justiça está tentando criar, acho que isso é uma ameaça da uma imprensa livre. Ele está tentando fazer isso de propósito para assustar a gente, para deter a gente fazendo jornalismo. Não vai funcionar, mas é uma ameaça muito grave e por causa disso estava sendo denunciado para muitas organizações que defendem a liberdade da imprensa, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente. No depoimento que prestou à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o jornalista Glenn Greenwald revelou qual foi a sua reação ao receber o material que mostra a ação conjunta entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. O material que nós recebemos da nossa fonte, quando recebemos esse material, a primeira vez que eu falei com nossa fonte já teve todo o material. Nenhum jornalista, nem eu, tinha nenhum envolvimento nas ações para obter e pegar esses documentos. O único papel que nós fizemos era o papel dos jornalistas, receber informação no interesse público. E a primeira vez que eu li esse material não como um jornalista, mas como um advogado. Porque antes de me tornar jornalista, eu era advogado constitucional nos Estados Unidos. E eu li esse material e eu estava chocado, sinceramente chocado, lendo como um juiz que estava falando 5 anos que ele era neutro, negando explicitamente muitas vezes que ele estava colaborando com os procuradores. Eu estou olhando para a evidência tão claro e definitivo que esse juiz estava fazendo exatamente o que ele sempre negou, que o coordenador da Força Tarefa do Lava Jato, Deltan Dallagnol, negou explicitamente no livro que ele escreveu e publicou, que ele estava colaborando com Sérgio Moro. Eu tinha nas minhas mãos a evidência mostrando que o tempo todo, não às vezes, não nos casos isolados, mas o tempo todo, o Sérgio Moro estava não só colaborando com os procuradores, mas mandando
a força-tarefa da Lava Jato. E como um advogado norte-americano, eu estava chocado porque isso é impensável nos Estados Unidos. Qualquer juiz que fizesse, que Sérgio Moro fez, em qualquer caso, menos, inclusive casos muito pequenos, insignificativos, perderia seu cargo sem debater, sem discutir. Glenn Greenwald disse aos senadores na Comissão de Constituição e Justiça que não aceita ser chamado de estrangeiro por defensores do governo Bolsonaro. Acrescentou que depois de 15 anos no Brasil, sendo marido de brasileiro e pai de 2 filhos brasileiros, aqui é o seu lugar e disse pelo que ele está lutando. Nós somos independentes. Nós não estamos defendendo um político, nós não estamos defendendo uma ideologia, nós não estamos defendendo um partido, nós estamos defendendo os princípios cruciais e fundamentais para uma democracia. A imprensa livre, o fato que pessoas com poder político precisam de transparência, e não podemos ter um processo legal sem um juiz imparcial. Esses princípios são os princípios que estão governando o jornalismo que estamos fazendo e que nós vamos continuar de fazer.